Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar-nos em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 15. Aleluia. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluias. A igreja pode sentar-se. Quero cumprimentar a todos também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O capítulo 15 de Lucas fala sobre 3 parábolas. Primeiro fala sobre aquela ovelha perdida, onde o próprio Senhor deixa as 99 guardada lá no aprisco e sai atrás daquela que estava perdida. A segunda parábola fala sobre o dracma perdido, que foi perdido dentro da própria casa. E ali começaram a procurar aquela dracma perdida. E hoje, nessa campanha, no 3º dia, de volta para casa, onde o tema, em Lucas capítulo 15, o verso 18, fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse texto que nós lemos fala sobre o filho pródigo. Aleluia. Eu fico olhando para os dias que nós estamos vivendo. Quantas pessoas que muitas vezes perderam a essência da alegria, a certeza de um dia melhor, não conseguem mais dobrar o seu joelho, orar, não conseguem mais colocar em prática a sua fé, e muitas vezes começa a fazer como
Asaf fez lá o Salmo 73. E fica olhando para si mesmo. E às vezes está cobrando de si mesmo. E dizendo para si mesmo: eu tenho feito a minha parte. Eu vou na casa do Senhor. Eu coloco, talvez, a melhor roupa. Participo do louvor. Faço a minha parte aonde cabe a mim fazer. Mas se o nosso coração não estiver ligado em Deus, nada adianta sair da nossa casa e vir na casa do Senhor, esperando apenas que os nossos problemas sejam resolvidos. Nós temos que entender que é um processo, e nós temos que passar por esse processo. Eu me lembro que quando me converti, eu sempre buscava um lugar onde eu pudesse ter as três coisas. Onde eu pudesse ter um louvor, que o louvor fizesse com que as palavras que fosse louvado, as letras, fosse o suficiente para preencher muitas vezes um vazio que está dentro da nossa alma. Por isso que o louvor, ele é tão importante para o Senhor, porque todos os dons espirituais que nós temos hoje na face dessa terra, dom de cura, profecia, e os demais que são usados nos dias de hoje, são muito importantes. Sim, são muito importantes. Mas vai chegar um momento, aleluia, que esse momento que nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça, vai cessar. E o único dom que vai subir para os céus é o dom do louvor. Apenas o louvor que subirá, o resto tudo ficará aqui. Mas por que eu estou falando essas palavras? Porque quando me converti, é tão gostoso você entrar em um lugar onde aquele louvor está partindo do coração. Por mais simples que seja, a pessoa não está fazendo para o homem, mas está fazendo para Deus. Aonde a atmosfera dentro da casa do Senhor começa a nos contagiar. E você começa a se quebrantar, aleluia, e deixar Deus fazer aquilo que é necessário que Ele faça dentro de cada um de nós. Mas eu era muito exigente. Eu não queria apenas que tivesse aquele louvor que entrasse dentro da minha alma. Eu queria também que houvesse a liberdade do Espírito Santo. Porque aonde o Espírito Santo tem liberdade, nós sentimos a presença de Deus. Aonde o Espírito Santo tem liberdade, aleluia, a palavra de Deus, ela é ministrada conforme a direção de Deus. Porque o Espírito Santo, ele testifica. O Espírito Santo glorifica o nosso Senhor. O Espírito Santo veio para nos convencer da verdade, do juízo e da justiça de Deus. E eu fiquei nessa busca no início da minha conversão. Achava uma coisa, faltava outra. Eu falei: Senhor, aleluia, me ajuda a encontrar um lugar aonde tenha, Senhor, um louvor que seja direcionado pelo Senhor na vida daqueles que estão louvando o Teu santo nome. Um lugar onde o Espírito Santo tenha liberdade, aleluia, de andar no nosso meio, fazer a vontade de Deus que seja prevalecida, não a vontade do homem. E eu falava mais com Deus: Senhor, mas que seja um lugar também onde a Tua palavra ela tenha prioridade, onde a Tua palavra seja falada, Senhor, aleluia. Porque eu sei que o Senhor fala através do louvor, eu sei que o Senhor tem a liberdade, aleluia, mas a Tua palavra, Senhor, é a única regra de prática e fé que o Senhor nos deixou. Hoje eu olho, depois de 20 e poucos anos, eu entendo porque há tantos filhos pródigos que se afastaram da casa do Senhor, da presença do Senhor.
Às vezes as pessoas falam: eu afastei da igreja, mas não afastei do Senhor. Não tem como um soldado, aleluia, ficar longe do quartel. Não tem como um soldado ficar longe, porque a palavra de Deus, em Hebreus 10, verso 25, para o Senhor Jesus fala que nós não devemos ausentar da casa do Senhor, como alguns assim fazem, ainda mais que venha se aproximando aquele dia. Por que eu estou fazendo essa pequena introdução? É muito simples. Porque se nós orarmos e pedimos ao Senhor: Senhor, que eu esteja em um lugar, aleluia, aonde eu possa ter um encontro com o Senhor através da tua palavra, porque a Bíblia fala que uma das primeiras coisas, uma das primeiras prioridades que o Senhor nos ensina, aleluia, é conhecê-lo. E como nós vamos conhecer um Deus vivo, um Deus que tudo pode, aleluia, se nós reunimos apenas para que nós façamos daquele momento apenas um momento social, porque nós queremos estar bem com todos? Agora eu digo para vocês, aleluia, o melhor amigo que nós muitas vezes possamos ter, eu falo humanamente, mas ele é um ser humano igual a mim, igual a você, que ele também necessita da graça e da misericórdia de Deus. Muitas vezes esse teu amigo, ele precisa, aleluia, daquilo que faz parte da tua vida, que é a presença de Deus. É por isso que no começo da minha conversão eu tive essa grande dificuldade, porque eu queria conhecer esse Deus maravilhoso, onde o próprio Senhor Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados, vinde a mim. Eu não quero saber qual é a situação que você está passando, porque o próprio Senhor Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, aleluia. Vinde a mim, porque a minha casa é lugar de pessoas que precisam ser curadas. A minha casa é um lugar, aleluia, onde eu manifesto a minha presença, aleluia. É aqueles que entram muitas vezes tristes, animados, abatidos, e quando se chegam a mim, jamais mando eles embora da mesma forma, aleluia. A casa de Deus é um lugar onde existe pessoas doentes, imperfeitas, limitadas, como eu e você. Aqui ninguém é perfeito. Você que está me assistindo, me ouvindo, você também não é perfeito. Aqui é um lugar onde, quando nós estamos tristes, o Senhor nos alegra. Aqui é um lugar onde você está batido, Deus te levanta. Quando você cai, te levanta. Aqui é um lugar onde o Senhor, todo momento, Ele vai mostrar para mim e para você o valor que nós temos. É por isso que é muito importante, quando eu pego as palavras de Paulo, quando Paulo diz para Timóteo: permaneça naquilo que tu aprendeste, aleluia. Não fica dando meia volta, não fica buscando atalhos, não fica buscando afago, não fica buscando abraço de um dia de alguém que de repente, esse mesmo abraço, aleluia, mais tarde você vai se arrepender de ter sido, aleluia, abraçado. Mas o verdadeiro abraço que vem do Senhor Jesus, esse abraço, aleluia, Ele nos consola, nos fortalece, nos ajuda a todo momento. Como foi difícil, meu Deus, o início, quando comecei a dar as minhas primeiras caminhadas. Aí eu falei com Deus: Senhor, me ajuda a encontrar um lugar onde eu possa crescer na tua palavra, Senhor. Porque uma árvore, ela tem que ter raiz. E você vai ter raiz quando você começa a entender os propósitos de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus lá em Timóteo fala que Deus não quer que ninguém se perca. Fala: isso é bom e agradável diante do nosso Deus, que deseja que todos venham ao conhecimento da verdade.
Chega de tanta mentira espalhada por aí. Não basta ter um título, não basta dizer, como certa vez andando pela cidade eu vi em um carro escrito: eu sou feliz porque eu pertenço a uma religião. Aí a outra pessoa colocou no seu carro também: eu sou feliz porque eu pertenço a essa religião. Só faltou falar: eu pertenço a essa igreja. Eu sou feliz porque eu estou nesta igreja. Nenhuma igreja tem o poder de nos salvar, porque quem salva é Jesus. Ela é um instrumento de Deus para nos levar ao conhecimento da verdade, quando a palavra é pregada conforme a direção de Deus. É por isso que João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que está faltando nos dias de hoje. Por isso que tem muitos filhos pródigos lá fora, porque não ensinaram, aleluia, que caminhar com o Senhor Jesus, aqueles que querem realmente seguir fielmente o Senhor, sofrerão perseguições. Não adianta achar que tudo é um mar de rosa. Não vai ser um mar de rosa, porque o verdadeiro cristão, ele tem que fazer a diferença lá fora. É por isso que lá em Romanos capítulo 12 fala: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Qual é a boa e agradável vontade de Deus? Que cada um de nós sejamos salvos. Isso é o propósito de Deus. Pastor, mas a Bíblia fala: se nós ficarmos aqui na terra e continuamos aqui, vamos comer melhor. Sim, vamos sim, mas a prioridade é a salvação. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? E esse filho pródigo, ele tinha uma casa, ele tinha um lar. Eu fico imaginando uma pessoa que conseguiu chegar aonde eu busquei no início da minha conversão, um lugar que tem comprometimento com a palavra, onde as pessoas têm liberdade de pregar aquilo que Deus quer que seja anunciado, o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho nos constrange. O verdadeiro evangelho nos leva para que nós tenhamos uma atitude de mudança, transformação de vida. Mas isso para mim não é bom, eu quero ser como eu sempre fui. Não adianta nada. Não adianta ter um título. Título também não salva. Mas eu tenho um cargo na igreja. O teu cargo também não te salva. O que te salva é o seu comprometimento com Deus através da palavra. Porque a palavra de Deus é a bússola que Deus nos deixou. Mas esse jovem, ele era o mais novo. A Bíblia aqui fala que eram 2 filhos. E o mais novo, o que ele faz? Tendo tudo. Eu fico olhando, eu fico pensando: Senhor, como pode uma pessoa que tem tudo, e de repente chegar no seu pai e falar: pai, dá-me a parte da herança. E o pai reparte entre os filhos. Ele pega a sua parte e sai, e vai para terras longínquas, bem longe. Primeiro erro dele: ele não respeitou o seu pai. Porque a Bíblia fala: honremos, filhos, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra vão bem. Se eu não honrar o meu pai e a minha mãe, aleluia, não adianta nada. É princípio, está na Bíblia. Primeira coisa que ele fez: não honrou o pai, aleluia, que fazia de tudo por ele. Aí ele sai e vai para a terra longínquas. É fácil com dinheiro no bolso, né?
Amigos é que não falta, com dinheiro no bolso. Enquanto havia dinheiro, aleluia, não faltava amigos. Mas só que tudo acaba. Tudo nessa terra acaba. Acaba. A única coisa que não acaba é o que está em João 8, João capítulo 3, verso 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que não acaba é esse amor ágape, que Deus, quando olhou para você, aleluia, mesmo nós não sermos merecedores, que eu também não sou, mas Ele nos amou primeiro. João capítulo 15, como fala da videira verdadeira, foi Ele que olhou para mim, olhou para você, mesmo nós não sermos merecedores, pecadores, errantes, mas Ele nos amou primeiro. Mesmo você trilhando caminhos que muitas vezes nós trilhamos caminhos que muitas vezes não eram do agrado de Deus, mas Deus só queria uma oportunidade para mostrar para mim e para você o amor que Ele tem por cada um de nós. Eu fico imaginando, olhando para esse jovem, vai gastando dinheiro, vai gastando, só que tem um porém: tudo que o homem te dá um dia acaba, mas quando é Deus que te dá, não acaba. Não acaba. E quando acabou, aleluia, justamente em uma situação aonde ele estava, aquela terra estava seca, e ali ele começou a padecer necessidade, até mesmo ter fome. Não tinha emprego, porque não tinha como. E o único lugar que ele conseguiu, quando foi levado para os campos para cuidar de porcos. Meu Deus, fica imaginando uma pessoa que tinha uma cama limpa, uma refeição, um lar, uma casa, um teto, estava debaixo dos cuidados do pai, de repente se vê numa situação totalmente abandonado. Mas aí que entra o amor de Deus. Quando todos aqueles que um dia te deram tapa nas suas costas, te abandonaram, porque muitas vezes as pessoas se aproximam, não é porque muitas vezes elas te amam, alguns te amam sim, mas boa parte não, é por interesse, porque ele já não tinha mais nada. A única companhia que ele tinha, humanamente falando, era aqueles porcos. Ele olha para aquelas bolotas, aí ele fala: poxa, o que eu fui fazer? Aonde estou? Que lugar é este? E naquele momento, o coração dele começa a dar lugar para Deus. Aí ele se torna uma pessoa humilde. Ele reconhece o erro dele. Ele fala que ele pecou contra o pai dele e contra os céus. Naquele momento ele reconheceu, aleluia, que um dia ele estava em um porto seguro, em um lugar seguro. Eu vou abrir um parênteses aqui. É a mesma coisa uma pessoa, aleluia, que o Senhor está ensinando aquela pessoa a colocar em prática a sua fé. Às vezes Deus permite alguma situação contrária, aleluia, para que ela aprenda, aleluia, a confiar literalmente no Senhor. Porque não adianta procurar atalhos, caminhos mais fáceis. Se um dia nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus,
reconhecendo Ele como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo para que Ele escreva o nosso nome no livro da vida, aleluia. A partir daquele momento, o Senhor prometeu estar ao nosso lado todos os dias, e o mais importante de tudo, nós vamos receber o Espírito Santo, que vai estar ali nos ajudando a uma verdadeira transformação de vida. Porque se nós continuarmos no velho homem, não tem salvação. Porque a palavra de Deus em João capítulo 3, verso 3, Nicodemos, quando ele vai ter com Jesus, e uma das respostas que Jesus traz para ele, fala: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Ele não estava entendendo nada. Um príncipe dos judeus que fazia parte da sinagoga, e ali ele não estava entendendo nada, porque Deus, o Senhor está falando para ele, Nicodemos, o que é carne, mas o que é espírito é espírito. É necessário, Nicodemos, nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo, não tem como herdar o reino dos Deus. Não tem como entrar no céu, porque vai ser sempre o velho homem, não vai ter mudança, não vai ter transformação de vida. Vai ser sempre aquela pessoa que um dia estava lá longe e distante de Deus. É por isso que quando nós chegamos diante do Senhor, o Senhor permite algumas experiências. Não é porque Deus é ruim, não. Para que a gente tenha maturidade cristã. Para que a gente cresça. Para que nós possamos ter raiz. Foi isso que Jesus fez quando pegou seus discípulos. Antes de entrar dentro daquele barco, ele virou e falou: passemos para uma outra banda. E entraram naquele barco. Aí ele vai na popa do barco ali, pega uma almofada e ele adormece, porque ele pregava de aldeia em aldeia, não se cansava de pregar o evangelho, de anunciar boas novas, de buscar os perdidos, porque ele veio em busca daqueles que haviam se perdido. É a parábola das 99 ovelhas, da ovelha perdida, e dessas 99 vai atrás daquela que precisa ser encontrada. E quando eles entram naquele barco, aleluia, no meio daquele caminho sobreveio um grande temporal, o vento fica enfurecido, as águas do mar parece que querem tomar aquele barco. E dentro daquele barco havia homens experientes no mar, pescadores. Pedro estava lá. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos no mesmo barco. Ele vai nos ensinar a ter experiências como esses discípulos tiveram com Ele. É aí que muitos não entendem. Eu preciso disso, eu preciso pagar esta conta, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. Deus sabe de todas as coisas. Mas antes dele resolver aquilo que nós precisamos, Ele quer nos ajudar a colocar nossa fé em prática. Ele quer nos ajudar a conhecê-lo. Porque eu não posso chegar diante de Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer por mim. Não. Independente se Ele fizer ou deixar de fazer. Eu não sirvo a Deus apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. É isso que Deus nos ensina. É por isso que há muitos filhos pródigos. É por isso que muitos não valorizam um lugar onde tem compromisso com a palavra de Deus. Mas se for para ser cristão desse jeito, eu não quero. Não pode isso, não pode aquilo. Não é questão de não poder, é questão de compromisso. Se for para ser como é lá fora, que adianta? Que testemunho nós vamos dar de mudança e de transformação de vida? Como nós vamos ser luz para aqueles que estão lá na treva, na escuridão? Como levar esperança para eles, se você está fazendo a mesma coisa que ele faz? Não pode. Mas o Evangelho, não, o Evangelho, ele cura, ele transforma, ele faz tudo novo.
O verdadeiro evangelho, apesar de nos constranger, mas nos ajuda a ter um entendimento de tudo que Deus faz, Ele faz para o nosso bem, mesmo que nós não entendemos na hora. É o que aconteceu com esses discípulos. Um olhou para o outro, começaram a olhar para Jesus, falei, e agora, o que nós vamos fazer? Com certeza Pedro sabia nadar, os demais também sabiam, mas era uma situação tão difícil que não tinha como atirar fora do barco. Só que o Senhor, apesar de estar ali adormecido sobre uma almofada, Ele havia dito antes de entrar naquele barco, que aquele barco chegaria do outro lado. Independente que fosse acontecer no meio do caminho, é o que acontece. A promessa de Deus para a nossa vida é salvação. Só que neste caminho, aleluia, vai acontecer muitas situações que não é para você sair correndo, não é para voltar para trás, como aconteceu com aqueles homens no deserto, e viraram para Moisés, e agora Moisés, o que nós vamos fazer? Aleluia. Não adianta olhar para os lados, olhar para trás, o negócio é continuar. Não foi essas palavras que o próprio Senhor falou para Moisés, diga meu povo que marche, diga meu povo que continue. Mas como continuar? Olha o que está na nossa frente. Não importa o que está na nossa frente, o importante é saber quem está do nosso lado. Aí o que acontece? A pessoa vem para o Senhor querendo resolver os seus problemas, como se o Deus fosse, como se diz, um banco. Vou lá, aperto uma tecla e vai resolver tudo o que eu preciso. Não é assim que funciona. Primeiro Ele vai nos ensinar o que está escrito lá em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como que eu vou aprender a ter fé se eu estiver num lugar onde a palavra de Deus não é prioridade? Como que eu vou ter fé onde as pessoas não têm a oportunidade de testificar o que Deus faz na vida delas? Porque é necessário, aleluia, que a gente coloque em prática o que está em Romanos 10, verso 17, Hebreus 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. O salmista fala, o Senhor é meu pastor, e na versão em português está escrito, e nada me faltará. Mas se você pegar a versão em hebraico, aleluia, o nada não existe. Sabe o que diz lá? O Senhor é meu pastor e Ele estará comigo todos os dias. Um exemplo. Se Ele vai estar com você todos os dias, nada também te faltará. É isso que nós temos que aprender, aleluia, para nos tornarmos um filho pródigo. É o que aconteceu com esse rapaz, o mais novo. E quando ele se coloca em uma posição de arrependimento, eu vou voltar para a casa de meu pai. Tem que ter coragem. O nosso ego, muitas vezes, nós achamos que estamos certos, que podemos. Eu voltar para aquele lugar, a palavra ela é muito dura. Não importa que ela seja dura, mas se ela está fazendo o que precisa ser feito, glorifica a Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, e quando ela é ministrada ela nunca volta vazia. Não esteja apenas em um lugar, dentro de uma casa, aleluia, onde professa o nome do Senhor, mas aquilo que você precisa ouvir, você não ouve. Que mudança você vai ter? Que transformação de vida você vai ter? Que fé você vai ter? Vocês lembram o que eu estou falando? Quando Jesus entrou no barco com aqueles discípulos, quando o negócio ficou feio, insuportável,
Não tinha mais como fazer mais nada. O que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Só qual seria a atitude de Pedro, a atitude de os demais que estavam ali? Era simplesmente um falar para o outro: ó, não importa que o vento esteja forte, não importa que as águas estejam como estão, o importante é saber que Ele está conosco. Mas não foi assim que agiram, não foi a atitude que eles tomaram. É o que acontece, onde muitos se tornam filho pródigo, porque vêm para o Senhor apenas para resolver os seus problemas, mas não tem compromisso com Deus. E Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele ainda manifesta o seu socorro. Quantos que são curados? Quantos lares que muitas vezes estavam despedaçados e o Senhor volta novamente a unir? Quantos que estavam sem esperança e Deus traz esperança? Quantos que estavam sem alegria, Deus coloca alegria no coração? Quantos? Não era este o momento de falar: Senhor, eis-me aqui, como Isaías fez? Usa-me, Senhor. Agora não, está tudo resolvido, estou em paz. Não, você não vai estar em paz longe da presença de Deus. A Bíblia fala que o diabo, ele brama como um leão ao derredor, procurando quem ele possa tragar. Ele só não se aproxima quando você está na presença de Deus, porque Ele é maior que está com você do que aquele que está lá fora. Mas ele só quer uma oportunidade. E quando ele vê que você começa a deixar de buscar e ter comprometimento com Deus, aí ele se aproxima, porque não é Deus que se afasta, somos nós que afastamos de Deus. Somos nós, através das nossas atitudes, muitas vezes egoísta, querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito. E Eclesiastes capítulo 3, verso 1 fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus não resolveu aquilo que você precisa hoje, espera somente Ele. Se não resolver hoje, Ele pode resolver amanhã. Se não resolver amanhã, espera. Espera. Porque algum propósito Deus tem. Ah, mas se Deus não fizer isso, ó, para mim chega. Quem perde é você, não é Deus. Porque Ele vai ser sempre Deus. É o que aconteceu com esse filho pródigo. Ele achou que ele podia. Não, ninguém pode nada. Se eu respiro pela graça e misericórdia de Deus, se eu estou em pé pela graça e misericórdia de Deus, se nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus, o mundo está aí, um barril de pólvora, guerra para todos os lados, e te vê aí enfermidade para todos os lados, peste para todos os lados. Ah, pastor, eu tenho ouvido falar que Jesus está voltando. Sim, Ele está voltando, sim. Ah, é por causa disso ou por causa... Não, o maior sinal que Jesus está voltando, sabe qual que é? Não é porque está tendo guerra nos dias de hoje. O maior sinal foi quando, em 1948, o Estado de Israel foi criado novamente. Porque lá em Marcos, fala que quando a figueira voltasse a florescer, que o verão estava próximo. E se cumpriu depois de 2000 anos. Que quando Israel voltasse a ser uma nação, aí sim se podia contar que breve Jesus voltaria. Isso aconteceu em 1948. É por isso que há muitos dispersos. Agora eu fico pensando, olhando, imaginando. O ser humano um dia vai ter que dar contas diante de Deus, independente da sua religiosidade, independente da sua situação financeira. Um dia ele vai ter que chegar diante do Senhor, seja para condenação ou não. Porque não adianta. Só existe dois caminhos: céu e inferno. Não existe meio termo. E a palavra de Deus fala que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas venha ao conhecimento da verdade. Eu louvo a Deus por essa parábola que o Senhor Jesus nos deixou.
que fala sobre arrependimento. Porque esse filho pródigo, ele reconheceu que ele tinha tudo e não deu valor. Ele reconheceu que ele estava no lugar certo, no momento certo, que era a presença de Deus. Porque esse pai representa Deus. E quando ele está voltando, eu fico vendo Deus como esse pai representando Deus. É como se Deus estivesse olhando para esta humanidade, desejando que todos se arrependam, para que possam ter a oportunidade, aleluia, de serem salvos. Eu já vi alguém dizer: mas o inferno não foi feito para o homem. Lógico que não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os anjos que rebelaram contra Deus. O homem que está num lugar deste, de tormento, no Hades, ele é um intruso. Ele foi com as suas próprias pernas, ao se tornar um filho pródigo e não se arrepender das atitudes que tomou, dos pecados. E quando esse filho pródigo está voltando, o pai, com certeza, todas as tardes, no final do dia, ele ia naquela porteira, porque o coração dele batia forte, havia esperança que aquele filho iria voltar. Aleluia. Se você está longe da presença de Deus, que está nos assistindo pelas redes sociais, aproveite a oportunidade, volte para o Senhor enquanto é tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Volte para o lugar onde Deus te colocou, a presença dEle. E a palavra de Deus nos fala assim: e o seu pai, quando vê o seu filho, ele se move de íntima compaixão e corre até para abraçar o seu filho que havia perdido, havia abandonado. O pai não olhou se ele estava mal vestido, com os cabelos todos embaralhados. Não. Porque analisa para vocês verem o lugar aonde esse rapaz estava. Com certeza ele não estava cheirando bem. Com certeza não. Mas o pai não olhou para isso. Vocês lembram quando 10 leprosos indo por uma estrada, e naquela estrada estava vindo o Senhor Jesus? Eles acharam que Jesus também ia fazer como as demais pessoas sempre faziam. Porque naquele tempo, quando viam uma pessoa leprosa, o que eles faziam? Se afastavam. Porque o leproso não podia viver em meio a uma sociedade. Eles foram surpreendidos porque Jesus não saiu, ele continuou. Aleluia. Se você está afastado de Deus, aleluia, o Senhor não vai afastar-se, ele vai na tua direção. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. 1 João capítulo 1 verso 7 fala: se estamos na luz como na luz ele está, temos comunhão com ele, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não pecamos, fazemos-nos por mentiroso, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e verdadeiro para nos perdoar, e não apenas para nos perdoar, aleluia. João capítulo 2 verso 1 fala: mas perdoar os pecados de todo mundo. Jesus não olha para nós como o homem olha. Mesmo você não tendo nada, Ele quer que Ele seja tudo na tua vida. Porque quando Ele foi na direção daqueles 10 leprosos, eles ficaram assim, incrédulos. Não acredito. Não acredito. Olha como nós estamos, arrebentados, falta pedaço disso, pedaço daquilo, mas Ele está vindo na nossa direção. Qual foi a pergunta? O que tu queres que eu te faça, né? Senhor, tem misericórdia, nos cura. E os 10 foram curados. Aleluia, os 10 foram curados. Só que dos 10, infelizmente 9 se tornaram filhos pródigos. Depois de tudo voltar como era antes, né? Não estou mais doente. Opa!
Apenas um voltou para agradecer. Apenas um. Isso mostra a gratidão humana. Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, nos coloca numa mesa farta. E o que nós fazemos? Achamos que ainda é muito pouco, queremos mais, ainda brigamos com Deus, achando que aquilo que Ele está fazendo ainda é pouco nada, nós que não somos merecedores. Porque Ele virou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aí, vamos voltar no filho pródigo. Olha o que o pai faz. Além de correr na sua direção, com íntima compaixão, ele vira para os seus trabalhadores. Só que antes o filho tinha falado: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus trabalhadores. Mas o pai não faz nada disso. O pai vai e abraça-o, e ele vira e fala para os seus trabalhadores: traz agora, urgente, para mim, vestes limpas, roupas limpas. Naquele tempo, sabe como se identificava as pessoas? Os trabalhadores, as roupas que eles usavam, a maior parte delas eram roupas velhas, usadas, farrapos. Mas o dono não, os filhos dos donos não. Porque aquele que está na presença de Deus não anda vestido de farrapo. Pode até chegar vestindo farrapos, pode até vir vestindo roupas velhas, mas o Senhor começa a colocar roupa nova sobre a nossa vida. Deus coloca vestes novas. Fala: agora você é meu filho. Aleluia. Você não vai usar aquelas roupas que você usava lá fora. Não. Agora vai ser diferente. As roupas que eu vou dar para você, vou mostrar os meus cuidados, vai mostrar a minha fidelidade, vai mostrar o meu amor, vai mostrar o quanto você é importante para mim. Então, o Senhor, esse pai, manda trazer roupas, e diz aqui, ó, a melhor roupa. Sabe o que significa isso? Você é meu, você não é do mundo, você é meu, eu te chamei. As roupas que você está usando, joga fora, porque eu vou colocar vestes novas. E logo em seguida, ele coloca um anel no dedo. Sabe o que significa o anel? Só que o simbolismo do anel, autoridade. Autoridade. Aleluia. Você não vai ser mais qualquer um. Eles vão ter que olhar para você e vão respeitar. Lá fora ninguém te respeitava. Se aproximava quando você estava com dinheiro, mas quando acabou, você tornou apenas mais um no meio de uma multidão. Mas agora não. Agora você é meu filho. Aleluia. Eu vou te colocar a melhor roupa, a melhor veste. Vou te dar um anel. E as pessoas vão ter que olhar para você e ver que eu faço parte da tua vida. Eu vou dar autoridade no meu nome. Eu vou ajudar você a colocar a sua fé em prática. Eu vou ajudar você a esperar em mim aquilo que você precisa. Você não vai ter que pedir mais para o homem, porque agora eu estou do teu lado todos os dias. Aleluia. Além de se colocar vestes novas, foi colocado o anel no dedo. Mas tem mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico vendo, né? Eu gosto muito de acompanhar pelas redes, pelo YouTube mesmo, pelas redes sociais. Eu gosto muito de área rural, roça, essas coisas. E as pessoas que foram criadas 30, 40 anos atrás, muitas vezes eles falam que moravam naquela casinha simples,
andavam descalços. Este jovem, quando ele saiu da casa do seu pai, ele não saiu descalço, porque ele tinha um calçado. E o calçado, aleluia, mostra segurança, aleluia. Mas quando ele voltou, ele não estava calçado, porque o pai pede e fala assim, ó: põe-lhes sandálias nos pés. Sabe que eu vejo isso? O que Deus faz? Deus não faz nada pela metade. Ah, mas Deus ainda não respondeu tudo o que eu preciso. Então continua esperando, porque se Ele já começou a fazer, Ele também vai terminar. Ah, mas se Deus fizer, eu volto para o Senhor. Não espera Ele fazer para você voltar. Volte, porque Isaías fala: buscar o Senhor enquanto tem tempo, invocar enquanto Ele está perto. Volte, não importa o estado que você está, mas volte. Volte para o Senhor colocar vestes novas. Volte para aquilo com o anel no teu dedo, mostrar a autoridade que é no nome dEle. Quando o demônio falar para você: aleluia, você não é dele, você é meu, você fala: mentira, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque agora eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Eu estou debaixo do sangue do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. É por isso que Jesus falou: eis que eu vos dou autoridade e poder para pisar em escorpiões e serpentes, e toda a força do mal, e nenhum mal lhe fará dano. Olha o privilégio que nós temos quando nós estamos na presença de Deus. Erramos, na mesma hora o Espírito Santo nos convence, e nós arrependemos e pedimos perdão. E Deus pega os nossos pecados, lança lá no mar do esquecimento, e não se lembra mais, sempre nos dando uma nova oportunidade, para que a gente possa continuar no propósito maior que Ele tem com todo ser humano, que é a salvação. E o nosso propósito é esse: ajudar, para que as pessoas entendam. O próprio Senhor Jesus fala assim: mim nada podeis fazer. Se você quer que o teu sonho se torne realidade, que o teu casamento vá-se bem, se você está em busca de uma porta de trabalho, volte para o Senhor. Não queira: se eu parar de fazer isso, eu volto. Não, volte como estás, porque quem vai te mudar é Deus. Quem vai te mudar é o Senhor. É Ele que vai colocar dentro de você novamente a esperança, a alegria e a certeza de um dia melhor. Não espera lá fora, mas espera aqui dentro, na presença de Deus. Deus não tarda, Deus não fala, Deus sempre chega na hora certa, no momento certo. Quando todo mundo fala que não tem mais como, Ele fala: ainda tem, porque eu ainda estou contigo. Então é a palavra que eu deixo para nós nesta noite, e para todos que estão nos acompanhando. Não adianta procurar caminhos mais fáceis, não adianta, porque a porta ainda continua estreita, mas largo é o caminho que leva à perdição. Façamos como Mateus diz, aleluia: aqueles que ouvem as minhas palavras, Jesus fala, e as colocam em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, mas ela não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática, assemelhar-me-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio o vento, e ela levou. Edifica a tua casa sobre a rocha, porque a hora que vier a tempestade, ela vai permanecer em pé. Amém? É a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Vamos permanecer na rocha que é Jesus, aleluia. Não vamos buscar caminhos mais fáceis, porque por mais difícil que seja, Ele vai estar sempre do nosso lado. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé.